Fala galera, hoje vamos começar o conteúdo, né, de álgebra básica, funções inversas. Lembrando que a função do vídeo não é ensinar o conteúdo, mas sim tirar dúvidas específicas. Então, partindo do pressuposto de que vocês já sabem o que são equações, funções, sabem montar gráficos e etc., né, nós vamos falar sobre as funções inversas. Lembrando que o propósito do vídeo, né, é reforçar o que vocês já sabem e tirar as dúvidas. Vamos começar com um exemplo, só para vocês terem uma noção do que é que nós estamos falando. E o exemplo é esse, né? Qual a função inversa da função f de x igual a 2x menos 3, dividido para x mais 4. E aí, como resolver? O primeiro passo é que nós vamos encontrar a função inversa. E como nós fazemos isso? Primeiro, nós substituímos o f de x por y, né? Então, a gente vai dizer que é y igual a 2x mais 3 sobre x mais 4, certo? Vamos passar essa parte da função, né, para esse lado. Vamos juntar com o y. Por quê? Porque nós queremos deixar o x sozinho, beleza? Então, nós vamos passar y vezes, né? Tá dividindo, vai passar multiplicando. X mais 4 igual 2x mais 3, beleza? E agora, nós vamos aplicar a distributiva, né? Y vezes x dá yx mais 4 vezes y, 4y. E repete no resto da função da igualdade. E agora, o que nós vamos fazer? Nós queremos deixar todos os x do lado de cá da equação. Então, nós vamos passar esse yx para esse lado de cá. E o 3, já que nós queremos só o x aqui desse lado, né? Nós vamos passar para esse lado de cá. Então, vai ficar 4y menos 3, né? Tá positivo, vai passar negativo, igual 2x menos yx, certo? Até aí, ok. E o que nós vamos fazer agora? Repete, 4y menos 3 igual. Nós vamos isolar esse x. Como que vamos fazer isso? Vamos pôr o x em evidência, já que ambos têm o x, né, como variável. Então, 2 menos y, certo? E agora, eu vou repetir essa parte da igualdade, mas com um adendo, né? Nós vamos pegar essa parte que não tem mais o x, né? Vamos deixar o x sozinho passando essa multiplicação para cá dividindo. Então, vai ficar 2 menos y igual a x. Conseguimos o que queríamos, né? Que era deixar o x sozinho. Nós vamos substituir y por x e x por y. Então, onde tem y vai virar x. Esse é mais um passo, viu? Não podem esquecer. E onde tem x vai virar y. Lembrando que igualdade não importa, né, o lado que vai estar. 4x menos 3 dividido para 2 menos x igual a y é a mesma coisa que y igual a 4x menos 3 dividido para 2 menos x. E agora, o último passo é só substituir y por f a menos 1 de x. Repete o outro lado da igualdade. Dividido, né, para 2 menos x. Então, essa é a nossa função inversa. Lembrando que apenas uma função objetora possui inversa, né? Então, se vocês não lembram que é uma função objetora, é uma função que é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo.
Então, o que que isso significa, né? Significa que o domínio de f, ele tem que ser igual à imagem da inversa. E que o domínio da inversa, ele tem que ser igual à imagem de f, certo? Então, a função, ela leva um elemento, né, de x do domínio, ou seja, a função, seja ela qual for, sei lá, f de ax mais b, né? Cada x desse, cada elemento x vai levar em um y, né, da imagem. Então, se eu tenho dois conjuntos, sendo eles A e B, né, com elementos 1, 2, 3 em A, 3, 6, 9 em B. É um exemplo apenas, tá? Não é só para esse tipo, só tentando lembrar aqui. E a função, ela é injetora se para cada elemento de A existe um elemento em B, um único elemento em B, né? Em que cada elemento de A, né, se conecta a esse elemento de B. Ou seja, quando eu aplico aqui um valor x na função, eu vou encontrar um valor y em B, certo? E isso é a injetora. Lembrando que se sobrar qualquer valor aqui sozinho, que não conecta em nenhum aqui, ela não é a função, então não é a injetora, certo? Lembrando que conectando, né? Para ela ser sobrejetora, eu teria que conectar cada elemento de B em A, né? Então, se ela conecta A em B, cada elemento de A em B, e cada elemento de B conecta em A, ela é bijetora, né? Então, eu tenho de A em B, sem sobrar nenhum, sabe? Sem repetir, sabe? Sem e dois em um só. Então, ela vai ser classificada como bijetora, que seria uma função inversa. Seria justamente quando eu pego a imagem, né? E a minha imagem, todo o meu conjunto imagem, ele vai virar domínio. Certo? Então, vai ser o meu domínio agora. E o A, que era o meu domínio, vai virar imagem. E é isso que a gente faz, com todo aquele processo que fizemos há pouco. Agora, mais um exemplo para tirar as dúvidas de vocês, né? Vocês já devem ter compreendido a base de como funciona, já devem ter menos dúvidas. Então, o próximo exemplo é esse. X mais 3 dividido para 1 menos 2x, igual a f de x. Gente, como eu falei antes, não importa o lado da igualdade, viu? Poderia estar desse lado aqui, o f de x, poderia estar aqui, entenderam? Então, não se incomodem quando tiver escrito dessa forma, não está errado, viu? Vamos agora para o primeiro passo, né? Que é substituir f de x por y. Repete. X mais 3. E f de x é y, certo? E agora nós vamos fazer o quê? Lembra? Passar essa parte para o outro lado. Como ele está dividindo, vai passar multiplicando. Então, x mais 3 igual y vezes 1 menos 2x. E aí, vamos fazer a distributiva, né? Y vezes 1 dá y, menos, né? Y vezes menos 2x fica menos 2xy, certo? Lembrando que eu quero deixar desse lado só os elementos que tem x. Então, eu vou permanecer com um x aqui e passar esse daqui para o outro lado. Então, fica x, né, mais 2xy igual y. Vou passar o 3 para cá, já que eu quero só o x aqui, menos 3.
E aí, o que nós vamos fazer? Como vocês perceberam, tem um x aqui, nós vamos isolar, né? Nós vamos pôr em evidência o x. Então, vai ficar 1 mais 2y igual y menos 3, certo? E agora, nós já conseguimos deixar o nosso x sozinho, nós vamos passar para o outro lado. Já que está multiplicando, vai passar dividindo. Certo? O próximo passo, gente, como vocês devem lembrar, eu vou substituir x por y e y por x. Então, vai ficar x menos 3, 1 mais 2x, né? E o último passo é transformar o meu y em f a menos 1 de x igual x menos 3. Pronto, gente. Concluído a nossa inversa, certo? Próximo exemplo é encontrar a inversa de g de x igual a x mais 3 dividido para 2x mais 1. Gente, lembrando que a minha função, a letra, né, que vamos chamar a função, não importa se é f de x, viu? Não importa se é f. Geralmente, os professores costumam usar f, mas poderia ser m, poderia ser g, poderia ser qualquer letra, né? Então, decidi mudar aqui para a gente variar um pouco. Então, vou substituir o mesmo processo, não é porque mudou a letra que vai alterar o processo, não. Então, vou substituir g de x por y, né? E repetir o outro lado da igualdade. E agora, passar a parte da divisão multiplicando. Vou aplicar a distributiva, né? Então, fica 2yx mais y igual a x mais 3. E agora, né, a parte que tem a variável x passar para o lado que tem x e o que não tem x passar para o lado do y, certo? Fica y menos 3 igual a x menos 2yx. Repete esse lado da igualdade. E agora, nós vamos pôr o x em evidência. Então, vai ficar 1, né? Menos 2y. Agora, passar o lado que tá multiplicando, né? Deixar o x sozinho. Vamos passar dividindo. E o último passo é substituirmos y por x e x por y, né? Alterar o lado, né? Não importa a ordem, já que é uma igualdade. Mas para melhor visualização, vamos alterar os lados. E substituir, não é g, até eu me confundi, de x essa é a nossa inversa. E a última coisa que eu quero dizer é que, gente, não importa se aqui fosse m, certo? E no lugar do y fosse um n, não importa a letra que seria usada na variável, né? Se formos pegar como exemplo, né, eu tivesse aqui g de x igual a 2m mais 4, né? Não importaria, eu ia chamar aqui de, sei lá, se eu não quisesse chamar de y, eu quisesse chamar de n, igual a 2m mais 4, ia ser o mesmo processo, né? No caso, eu ia deixar o m sozinho, ia passar o 4 por outro lado, ia ficar n menos 4
igual a 2m, e aí, para deixar o m sozinho, eu ia dividir tudo isso por 2, né? E depois eu ia substituir o n por m e o m por n, certo? E aí, no final aqui, iríamos apenas substituir g a menos 1 de m, no caso. E essa seria a nossa inversa, certo? Eu quis dar mais esse exemplo para vocês terem a noção de que as variáveis não se prendem a x e y.